É entulhar aquilo que você entende por chamado, por ministério, por vida, por prosperidade, por provisão. Aquilo que estava dando certo de uma hora para outra parou de dar certo, é porque Deus está trabalhando você. Você não pode parar. Ah, pastor, eu perdi, era meu, o Senhor me deu. Se você perdeu, era seu e o Senhor te deu, não se preocupe que Ele restitui. Ele vai fazer o resgate, Ele vai restituir o que você perdeu, o que já era seu. Gênesis 26, capítulo 26, o versículo de número 1, versículo de número 1 diz assim, ó: sobrevindo fome à terra. O que é fome para você? Na sua situação, o que você chamaria de fome? Na sua esfera de ação, na sua esfera de execução, de planejamento, de investimento, de chamada ministerial, faltando algo que você tem por essencial, não faltar, mas está faltando, o que você chamaria de fome? Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida, nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Aqui comigo assim, ó, está ali o nosso amado querido irmão, naquele lugar, a vida os dias, vai lá, vem daqui, Abimeleque. Eu vou repetir, ó: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Fome veio na terra. Então Isaque, ele tem uma solução, ele vai em direção a um conhecido chamado Abimeleque. Quem que aparece para ele no meio do caminho? Vamos ler. Querido, eu vou te falar uma coisa, eu não estou pregando, eu estou liberando. Eu não sei quais são as chaves para aquilo que você necessita, está buscando, orando, confirmação, eu não sei, eu só preciso liberar, porque se eu não liberar, eu nem durmo essa noite. Eu tenho uma palavra pronta para pregar, mas nós não estamos aqui por causa de uma palavra, sabendo que a presença dele é muito mais importante e relevante do que qualquer outra coisa, amém? Agora no meio, o que acontece aqui? Apareceu-lhe o Senhor e disse. Não foi um anjo que apareceu, não foi um profeta, não foi a mula de Balaão, não foi ninguém, foi o Senhor. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Procure o irmão mais bonito que está do seu lado, já viu o meu? E fala assim: para onde você está indo? Não, gente, de verdade, por favor, isso aqui não é uma pregação. Não é uma pregação. Ele colocou alguma coisa aqui dentro, eu só estou pondo para fora. Para onde você está indo? Para onde você está querendo ir? Não, por favor, seja franco com você. Quais decisões você está convicto em tomar e sustentá-las? Eu não sei, o Senhor sabe para onde você está indo. O Senhor está dizendo: não vai para o Egito. Toda a sua incursão, irmão, sempre tem um propósito. Lembra de Naamã, o general do exército do rei da Síria? Lembra? Ele vai, se levanta, faz toda uma incursão de guerra, todo um avanço na batalha. Ele prepara, ele tem todo um investimento, todo um custo para um exército. Ele vai invadir uma terra, a terra do Senhor, e ele traz de volta só uma menina. Só uma menina. E um belo dia essa menina disse assim: se o meu Senhor soubesse do profeta que está em Samaria, ele o ouviria e sararia da sua, e iria sará-lo da sua lepra.
Sabe o que aquela menina está dizendo? Pare de continuar indo aonde você está insistindo para ir. Faça outra rota. Eu estou debaixo de um encargo profético. Por favor, Emilson, eu preciso que alguém anote tudo isso. Não vá para o Egito, mesmo que pareça fácil. Existem coisas que não é certo a se fazer, mas em um determinado momento é o certo a ser feito. Um bandido assassino está com seu filho e um revólver na cabeça do seu filho. Não é certo matar, mas entre um assassino e seu filho, o que você faz? É certo matar alguém? Não é, mas aquela situação exige uma reação sua. E às vezes Deus ele bagunça a nossa mente, irmão, para nós entendermos o que Ele quer, não o que eu quero. Deus está falando para nós assim: para onde você está indo? Não, eu vou ali na casa de painho, eu vou ali na casa de vozinha, eu vou ali, eu vou aqui, tem uma cidade ali, uma proposta aqui, um convite ali. E o Senhor: não, para onde você está indo? Não, desças ao Egito. Confesso que eu queria pregar o que eu preguei ontem, irmão. Está mais fácil aqui para mim. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. O primeiro princípio aqui é a obediência, irmão. Se você obedecer o que Deus está falando, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Sabe, a palavra para mim e para você, eu não sei para onde você está pensando aí, irmão. Eu vou te falar, Deus começou a gerar isso aqui em mim, eram umas 4:30, 5 horas da tarde. E eu falei: olha, não, eu vou preparar uma palavra de conferência, eu vou preparar uma palavra de seminário. Não, meu irmão, você não está aqui para preparar palavra, eu vou encher, você só transborda. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a reparar o ambiente de adoração. Como que eu reparo o ambiente de adoração? Trocando as cordas da guitarra, melhorando o timbre, é timbre que fala do teclado, trocando as peles hidráulicas da bateria, colocando uns pratos melhores do que esse, porque esse aqui são furreca. Cadê o Caíner? Está ali, né, meu rei? Não é assim que repara o ambiente de adoração. Tudo começa em obediência. Eu vou falar uma coisa para você: obedecer dói. Obedecer à vontade do Senhor é completamente antagônico do que viver a sua vontade, do que eu viver a minha. A gente tem tudo por certo, tudo por pronto, tudo por organizado, nos mínimos detalhes. Aí Deus aparece e diz assim: ei, onde você pensa que vai? Não, aquilo que é fácil não é certo, e nem aquilo que é certo às vezes não é propósito. Então Deus está falando para mim e para você: não desça ao Egito, fica onde eu te coloquei. Agora, por que Deus ele fala para Isaac isso? Dá um pulo comigo ali no verso 12. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Verso 12.
semeou Isaac naquela terra. Não era a terra que ele queria ir, mas era a terra que Deus o colocou. Quando eu obedeço, eu tenho clareza naquilo que Deus está falando, eu não tenho problema de imprimir a minha vida. Eu não tenho problema, irmão, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não consiga discernir, eu não tenho problema, irmão. Se Deus falou, eu confio no que Deus falou. Sabe, Deus chega para Abraão e fala assim para Abraão: vai para o Egito. Mas para Isaac ele fala: não desça ao Egito. Aquilo que você ouviu ontem talvez não é importante, não é relevante, ou não é o mesmo que você precisa ouvir hoje. É por isso que o início, o Senhor está ministrando, balizando para a gente uma coisa: em discernir, buscar uma revelação de quem Deus é para mim agora. Não é de quem Deus é para mim quando eu virava as madrugadas orando no monte. Quando eu virava madrugadas, algumas pessoas não se lembram, mas aquelas fitas de VHS, videocassete, irmão, eu ia na locadora na quinta para sexta, tinha que ir na quinta-feira, porque na sexta-feira não tinha, quase não tinha mais fitas. Eu pegava lá os mais antigos, Abílio Santana, Napoleão Falcão, Marco Feliciano, Adeildo Costa, só os brabo pentecostal. Eu chegava na minha casa com 2, 3 sacolinhas, 4, 5 fitas em cada sacolinha. Se tem uma coisa que Deus nunca tirou de mim, foi a minha fome por Ele. Eu tenho uma fome por Ele. É tão interessante que quanto mais você come dele, mais fome dele você tem. Quanto mais você bebe dele, mais sede da presença dele você tem. Sabe, Deus está dizendo: não desça para o Egito. Olha, retome algumas coisas que você parou. Volte a acreditar naquilo que Ele disse que vai fazer de você, que vai fazer você se tornar, que Ele vai te levantar, que Ele vai te usar, que você vai pisar as nações. Volte a acreditar no que está escrito. Aleluia. Sim, sim. Eu me lembro que eu tirava uma fita e tinha que rebobinar. Você não sabe o que é isso, né? Não, rebobinar, você não sabe o que é isso. E tinha que rebobinar, porque se você entregasse a fita sem rebobinar, você pagava a multa. Eu queria saber de rebobinar o que, irmão? Eu saía de uma fita, eu queria para outra. Eu tirava uma fita e colocava a outra. Deus está levantando uma geração que tem fome. Cuiabá está clamando por uma geração que tem fome, que tem sede, e que se compromete com a fome e com a sede. Mas você precisa ouvir dele o que ele tem para você, a revelação dele para você, a direção dele para a sua vida. E quando você tiver a revelação, a direção dele para a sua vida, irmão, mergulhe de cabeça, vai de ponta. Faz igual a Daiane dos Santos, entra no Sparquato, não sei do que, duplo, não sei o que, saltado. Irmão, entra igual Daiane dos Santos, sem se preocupar como vai cair, porque o cair e o derrubar e o levantar acontece dentro de casa, dentro do quarto, no secreto. Ninguém cai do lado de fora, começa a cair do lado de dentro, porque a gente consegue esconder algumas quedas, a gente consegue camuflar algumas pequenas derrotas, mas não existe nada em oculto que não há de ser revelado, e Deus não inocenta o culpado. O contrário também é verdade. Eu preciso de intercessão. Não desça ao Egito. Eu não sei o que você está planejando. Não, mas não sai daí não. Não sai não. Eu não sei para onde você já está dando os primeiros passos, o que você colocou no Uber aí, o endereço que você quer ir no Uber. Olha, cancela o Uber. Mas vão abaixar a minha classificação. Não se preocupa com a sua reputação, nem com a sua classificação, porque não tem prazer nenhum, Senhor, em você chegar em um lugar que Ele não tem para você.
Imagina uma vitória sem a presença do Senhor, uma conquista que não é da vontade dele. E Ele permite vitória que não seja para Ele. Ele permite conquistas que não seja para a glória dele. Para quê? Para você descobrir que você está sozinho. Sem mim nada podeis fazer. E ele continua, verso 12. Estou no 12 ainda, né? Deus falou com Isaac. Deus apareceu para ele e falou assim: cara, volta. Deus não pediu para ele retroceder. Ele disse assim: pare para não seguir para onde você está indo, porque o teu pai me ouviu. E você, para viver o que eu tenho sobre a vida do seu pai em você, perpetuar na sua descendência, eu vou te dar um conselho: você também precisa me ouvir. A questão é essa: nós só queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Nós temos que querer ouvir tudo que Ele está dizendo. Irmão, imagine a cena comigo. Nem Steven Spielberg consegue retratar esse encontro. O cara estava convicto que estava indo para o lugar correto. O Senhor aparece para ele e diz assim: não desças ao Egito. Aí o que Deus faz no coração de Isaac? Sabe o que Deus está fazendo no seu coração hoje? Ele está acalmando o seu coração. Ele está acalmando o seu coração. É possível sim, tem como sim. Deixa Ele continuar a acalmar o seu coração. Verso 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Por que Deus o abençoava? Porque ele obedeceu. Por que Deus abençoa? Deus abençoa quem obedece. Pastor, olha, fulano não prospera. Vê se ele obedece. Luta com os mesmos demônios, os mesmos flagelos, os mesmos açoites. Não é que o levante do diabo é grande, é que a dependência dele é pequena. Do Senhor, ou quase ela não existe mais. Irmão, e é uma palavra que desconforta você. Parece que tem espinho na cadeira. Eu vou te falar uma coisa: eu não sou pastor de uma igreja local. Eu venho aqui para pôr fogo em você. Eu venho aqui para te incendiar, dizer que é possível, que Ele tem para você sim, que Ele vai fazer sim, que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu sim. Eu não quero que você saia daqui. Que palavra, que mensagem, meu Deus, não. Eu quero que você saia daqui tendo a impressão que está cheio de espinhos nessa cadeira, e que você não vai conseguir voltar na próxima reunião só para sentar nela. Você vai procurar alguma coisa para se comprometer com aquilo que Ele chamou você para fazer. Irmão, nós precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Sabe o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia? Me chama muita atenção. É o único lugar na Bíblia que Jesus fala assim: posso dar um conselho? Vira para a igreja mais bonita que está do seu lado e fala assim: posso dar um conselho? Sabe qual era a fama de Laodiceia? Era rica, tinha tudo que queria. Laodiceia, a água dela era horrível para beber. Ela não era nem gelada e nem quente, ela era morna. Então a água não era boa para beber. Por isso que Jesus ele faz uma alusão: estou prestes a vomitar-te da minha boca. Sabe, ela era muito rentável. Ela desenvolveu uma pomada. A igreja de Laodiceia, a região de Laodiceia, ela desenvolveu uma pomada para trazer uma cura, um benefício para os olhos de quem tinha alguma deficiência para enxergar. Aí Jesus chega assim e fala assim: aconselho que de mim compre ouro para te enriqueceres, vestes novas, brancas para te vestires, e colírio para os olhos para que veja.
Jesus estava negligenciando, ele estava anulando, Jesus estava cancelando tudo aquilo que a igreja de Laodiceia se apoiava ou havia conquistado. Pensa que é rica, tem muito dinheiro, mas eu posso te dizer, Laodiceia, como eu te vejo: miserável, pobre, cega e nua. Sabe, irmão, quando o cara obedece, quando ele entende, irmão, Deus ele faz chover no deserto, Deus ele faz nevar no deserto. Coisas, milagres extraordinários vão acontecer na sua vida quando você obedece. Não é quando o profeta unge você, coloca a mão na sua cabeça, revela você, não, irmão. Tem muito profeta que está revelando, que não está debaixo do espírito de profecia, mas debaixo do espírito de adivinhação. Cuidado, julgai a profecia. Sabe, então eu preciso entender e discernir que o que me prospera é a obediência. Isaac estava certo que ele tinha que ir para o Egito. Deus aparece e fala assim: não vá, não desça ao Egito, não é o lugar que eu tenho para você, não é o que eu escrevi ao seu respeito, não foi o que eu planejei para ti. E aí sabe o que acontece nesse interim? Depois você estuda na palavra, na sua casa, ou podemos colocar esse texto que eu não citei, não li aqui, podemos dissecá-lo amanhã à noite. Nesse meio tempo, Deus ele acalma o coração, ele silencia as vozes de fora, ele cala todas as suas emoções. E quando ele está em um lugar de calmaria no Senhor, sabe o que Isaac faz? É aqui que o Senhor me colocou. Quantos estão comigo? Não se disperse não, irmão. Foi aqui que o Senhor me colocou. Esse é o plano do Senhor. Então eu vou trabalhar, eu vou plantar aqui. E não foi 3, 4, 5, 7 safras depois que ele colheu, foi no mesmo ano. E ele não colheu nem 30 e nem 60 por um, ele já começou na medida de Deus. A medida de Deus nunca foi 30, a medida de Deus nunca foi 60, a medida de Deus sempre foi 100 por um. Pastor, e o que disseca isso? O que fraciona isso? O meu tempo de entender e obedecer. Muitos de nós não prosperamos ou perdemos algumas coisas. Por exemplo, essa garrafa é minha? Sim ou não? Sim ou não? Pega alguma coisa na tua mão que é sua aí, deixa eu ver, levanta aí. Isso que você levantou aí, isso é seu. Se você perder, você consegue comprar outro no dia seguinte? Sim ou não? Sim ou não? Alguns sim, alguns não, não é verdade? É ou não é verdade? Mas tanto para aqueles que conseguem e para aqueles que não conseguem, Deus pode levantar alguém para restituir aquilo que você perdeu? Sim ou não? Então Deus ele trabalha, ele flui com restituição daquilo que eu perdi, sim ou não? Por favor, irmão, por favor, eu só preciso de mais 2 horas e 40 minutos só. Por favor, por favor. Então é plenamente possível daquilo que você tem perder e Deus te restituir, sim ou não? Agora, o que Deus pode fazer quando você deixou de ganhar? Me diz. Se eu tenho e perco, de alguma forma pode ser restituído, mas se eu deixei de ganhar, o que acontece? Deus estava dizendo para Isaac mais ou menos isso. Nós vamos ler os textos ali. Aquilo que você perdeu, aqui, esse texto aqui, o contexto todo, fala dos poços que foram entulhados, sim ou não? Lembra disso? Quem gosta de estudar a palavra, não fala dos poços que se cavou e o inimigo veio e entulhou, sim ou não? Sim ou não? Deus estava dizendo mais ou menos assim para Isaac, ó, aquilo que entulharam, você pode desentulhar,
mas a localização correta, no tempo específico, do poço para Abraão, seu pai, cavar, eu que apontei. Desentulhar aquilo que Deus apontou é fácil. Agora a sua dependência, a palavra, a vontade dele, vai levar a Deus pegar o dedo dele e apontar para você onde ele vai te prosperar. Imagina comigo Abraão andando, e Deus fala assim: para aí, mete a picareta. E ele meteu a picareta, só de levantar a picareta, já começar a jorrar água. A bênção do Senhor não está naquilo que Ele faz, mas o quanto você escolheu obedecer o que Ele está fazendo. Deus está dizendo assim para Isaac: ó, não se preocupe com os poços entulhados, porque entulhar é fácil desentulhar, mas se preocupe, continue ouvindo, me obedecendo, guardando os estatutos, os princípios, a minha palavra, para você não deixar de ganhar o que eu tenho para você. Como assim deixar de ganhar? Eu estou caminhando num propósito, aqui comigo, gente, nós já vamos orar. Eu estou caminhando num propósito e de repente eu me distraio com alguma coisa. Eu perdi tempo, sim ou não? Sim ou não? Se eu perdi tempo, e o propósito de Deus é me abençoar nesse lugar, e eu estou naquele lugar, Deus vai deixar de cumprir o que Ele disse que cumpriria? Ele não vai deixar de cumprir. Eu é que deixo de receber, porque alguma coisa no meio do caminho me distraiu, ou ignorei algumas coisas durante o processo ou o progresso. Então, porque eu parei, me distraí, me embriaguei, Deus está chovendo ali, bênção, mas eu não estou aqui. Então, se eu não estou onde Deus está abençoando, se eu tivesse obedecido, então eu não ganhei, eu deixei de ganhar. Não existe restituição para aquilo que eu deixei de ganhar. Comece a fazer as contas. De verdade, irmão, eu estou colocando meu coração na mesa. De verdade, eu queria estar pregando e eu não estou pregando. Eu preciso colocar esse encargo para fora, porque talvez essa liberação, a minha obediência na liberação que eu estou fazendo, pode livrar algumas famílias aqui do caos, da desgraça, do fracasso, da falência, e eu preciso ser obediente. Mas a palavra mais tônica aqui nessa noite é: não desça o Egito, pare de andar naquilo que você está planejando e volte a andar naquilo que Ele planejou. Retome a partir daí. Quantos estão comigo? Vamos lá. De novo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Irmão, isso aqui é um sonho de consumo de quase todo mundo aqui. Ontem um menino de 8 anos, quantos anos? Filho de um pastor amigo meu, após o jantar, nós estávamos jantando, os 2 pastores chegaram perto de mim, e eu comecei a liberar algumas coisas, e o menino de 8 anos, irmão, entrou no meio e disse assim: o senhor sabia que eu vou ser trilionário? Eu falei: oxe, sabia. O senhor sabia que eu vou ter Lamborghini, Ferrari, Bugatti, não sei, Maserati, não sei o que. Eu quase Xalamandorô Kodosh para você também. E ele olhava dentro do meu olho, e o pai dizendo para ele ficar quieto. Eu falei assim: deixa o menino, ele está profetizando. Eu vou ser trilionário, eu vou abençoar a obra do Senhor. Eu vou 8 anos, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquilo outro, e de lá para cá, daqui para lá, e ele começou a falar, ele não parava, ele disparou, né, amor? Ele disparou, e virei para ele e falei assim: ei, pus as duas, usei a tática que funciona comigo, fiz com ele, coloquei as 2 mãos no ombro dele assim, ó. Ei, agora deixa eu falar. Aonde eu entro nisso? Falei para ele.
irmão, eu sabia que era Deus usando aquela criança. Aonde eu entro nisso, ele olhou para o pai, olhou para o outro pastor, olhou para mim de volta e disse assim: como assim? Eu não entendi, eu nunca pensei nisso. Eu virei para ele e falei assim: quer dizer que você está pensando só em 8 anos? Você tem planos aonde você quer chegar, e você não tem planos depois que você chegar? Falei assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. Aquele menino começou a liberar, ele começou a falar: eu vou ter tantos carros, tantas garagens. Eu falei assim: eu só queria um helicóptero. Ele falou assim: recebe. Sabe qual é o problema nosso, irmão? Nós planejamos chegar, e quando a gente chega, a gente não sabe o que fazer. Sabe o que Deus está fazendo aqui agora? Esse texto, essa parte final do texto diz assim: olha, verso 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Nós queremos chegar em algum lugar, é fato, queremos chegar em algum lugar, isso é fato. A questão é: eu não me preparei depois que eu chegar no lugar. Irmão, você chegar no lugar, quando você conquistar alguma coisa, não pare nesse lugar, continue subindo o nível. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir Jesus, por favor? O lugar que você está planejando chegar é só o meio aonde o Senhor quer que você chegue. É só uma rota. E Ele vai brincando com a gente. Deus tem um senso de humor que a nossa humanidade, a nossa mente é cauterizada, racionalizada, não consegue discernir. Deus tem mais, irmão. Vira para a igreja que está do céu e fala assim: ó, Deus tem mais, Ele sempre é mais. E aí o verso 14: possuía ovelhas e bois. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse a Abimeleque a Isaque: abata-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. E eu quero encerrar aqui. Eu não vou entrar, eu tenho mais 2 partes para colocar aqui no meu espírito, mais 2 impressões no meu espírito. Mas você comeu uma feijoada uma hora dessa, não vai dormir direito. Então, se você puder estar conosco, se Jesus não voltar antes, se você puder estar conosco amanhã na mesa de comunhão, eu quero destrinchar isso aqui, eu quero dissecar. E venha com caderno, venha com caneta, porque isso aqui é um direcionamento de Deus para nós, é um direcionamento de Deus para a igreja. Quantos estão comigo? Talvez você parou algumas movimentações, algumas ações, porque você encontrou um anteparo, um obstáculo, um limite, uma cerca, uma resistência, uma inveja, ou aquilo que você era uma fonte de bênção na sua vida, de alguma forma o inimigo veio e entulhou. E sabe o que a gente faz? A gente desiste. Deus está dizendo assim: não insista com aquilo que você quer, volte naquilo que eu quero. Paulo vivia pregando na sinagoga e nenhum judeu dava ouvido. Mas ele sai da sinagoga, ele entra na casa que estava do lado, e ali começa o ministério do apóstolo Paulo de verdade. Posso falar uma coisa para você? Não me entendam mal, ou melhor dizendo, não, eu quero me fazer entender. Você nem começou, nós nem começamos de verdade o nosso ministério. Nem começamos. Fique em pé comigo, por favor.
Diga isso para ele. Sem ti não irei, não nos deixes sair da tua presença. Diga isso para ele. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixes sair da tua presença. Continua, continua, continua. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixes sair da tua presença. Quero só ler um texto, Deixa ser o versículo de número 34. Amanhã eu vou destrinchar mais sobre isso. Lembra quando Jacó se passou por Esaú? Lembra disso? Ele pegou da lã das ovelhas, cobriu os seus braços, porque Esaú era peludo. Lembra disso, irmão? Eu preciso me fazer entender isso. E a gente critica, talvez você não, mas eu chamei a Jacó de à toa inúmeras vezes. Mas olha o que acontece. Gênesis 26, 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram perversas, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Sabe qual era o plano B de Deus aqui nesse texto? Trazer a casa de Abraão de volta para o plano A. Sabe aquilo que talvez se tornou amargoso, terrível, indigestível, como é que é? Indigerível. Isso daí também. Aquilo que não desce. Sabe aquilo que parece que te ofende, que te para, que te resiste? Deus está dizendo para nós assim: volte para o meu plano, volte para o plano A. Sabe, irmão, eu vou ser franco contigo, meu querido, minha querida. Sabe, eu preciso, nós como igreja do Senhor, não importa, irmão, posso falar uma coisa para você: não se preocupe com os grandes prédios, com as grandes estruturas, com quanto, não se preocupe com isso. Nós trabalhamos para a profecia, e a profecia é: o rei está voltando. Pode aplaudir Jesus, irmão. Sabe? Levante as suas mãos para o alto. Nós estamos em um ambiente profético. Levante a mão para o alto. Clame, adore, se renda, se entregue, se jogue, se sujeite, se submeta, faça alguma coisa. Charamanque, Taturiandarabaraba só, Che Sarukana, Che
já tu querer barabaço. Sei, talamã, que anai. Sei, sa, so, que. Sadam, que anu, harabará. Sabe o que Deus, irmão, quando Esaú toma essas duas mulheres e vira amargura, algo terrível, tanto para os pais, irmão. Nós não podemos, eu não posso, você não pode, nós não podemos tornarmos amargura diante do nosso Pai, diante do nosso Abba, porque senão aquele que não escolheu, ele vai ter que reposicionar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele está reposicionando para melhorar o ambiente, para receber o que ele está derramando, o que ele já está fazendo. É desagradável, é desconfortável, mas ele está transicionando. É do jeito dele, a glória é para ele. Sabe, eu quero falar para alguns aqui nessa noite, meu irmão, entulhar os seus poços, entulhar aquilo que você entende por chamado, por ministério, por vida, por prosperidade, por provisão, aquilo que estava dando certo de uma hora para outra, parou de dar certo, é porque Deus está trabalhando você não pode parar. Ah, pastor, eu perdi, era meu, o Senhor me deu. Se você perdeu, era seu e o Senhor te deu, não se preocupe que Ele restitui. Ele vai fazer o resgate, Ele vai restituir o que você perdeu, porque já era seu. Mas a maior preocupação minha e sua, nossa hoje, irmão, não é o resgate, a restauração ou a restituição daquilo que se perdeu, é não se distrair para retardar o lugar que eu devo estar, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está derramando. Porque pior do que perder o que você já tinha é deixar de ganhar aquilo que Ele escreveu a seu respeito. Então nessa noite eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, essa palavra sobre a sua casa, essa direção do Espírito sobre o teu chamado, sobre tudo que leva o teu nome, sobre tudo que leva o teu sobrenome. Eu quero declarar: ninguém aqui, não, ninguém aqui de forma nenhuma, de forma alguma vai deixar de estar no lugar, no centro da vontade do Senhor, aonde Ele está fazendo, aonde Ele está derramando, aonde Ele está derrubando o gigante, aonde Ele está vencendo, aonde Ele está construindo, edificando, concluindo, finalizando, enviando e transformando. Não, dizem tudo.